Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Guia Definitivo dos Pronomes da Língua Inglesa. Bom, eu sou professor há mais de 20 anos, desde o ano 2000, dando aulas, treinamento para professores e também desenvolvendo e criando os nossos métodos, né? A gente tem vários tipos de produtos e serviços aí na área de capacitação da língua inglesa. E tem uma coisa que a gente tem visto já há muito tempo, é que as pessoas têm um certo problema com os pronomes da língua inglesa. Então, este guia aqui serve justamente para ajudar você a resolver este problema. Os pronomes são fáceis, desde que você entenda que os pronomes nada mais são do que substitutos para o nome. Ok? Olha aqui nessas fotos aqui, o John, a Sally, você tem alguns tipos de pronomes que podem entrar no lugar do nome John, então fica muito mais fácil, né? Então, na verdade, os pronomes, eles podem ser responsáveis, são os sujeitos, né, responsáveis ou donos da ação que está acontecendo. Simplesmente, também, eles podem ser coadjuvantes daquela ação. Eles podem comunicar a posse de algo, além de poder referir a um singular ou a um plural. Então, coisa mais simples de entender. O pronome nada mais é do que o nome, o sujeito, o dono da ação, ou pode significar uma posse, ou ele pode significar a consequência de algo que está acontecendo, para onde está apontando aquela ação. Bem tranquilo. Então, vamos lá para ver o primeiro caso. O primeiro caso é esse pronome subjetivo, subject pronouns. Bom, esse tipo de pronome, ou estes pronomes, que também são conhecidos como o pronome pessoal, ok? Ele faz nada mais do que literalmente ser o sujeito ou o autor da ação, o dono da ação que está acontecendo. Então olha aqui, ó, essa classe de pronomes está aqui colocada para vocês, ó. Então é a classe mais simples e mais normal que todos nós já conhecemos desde os tempos de escola, Aqui é bem fácil, bem tranquilo de se entender. Bom, alguns exemplos, ó, o que significa ser o autor, o dono da ação que está acontecendo, ó. I like, eu gosto de café. I like strong coffee, eu gosto de café forte. Gostar de café, quem é o dono dessa ação gostar de café? Eu. Então por isso que ele é o autor, o dono da ação. Eu gosto de café. We were at home, nós estávamos em casa. Quem estava em casa? Nós. Então nós somos os donos desta ação, aqui na frase. She works at home office. Então ela trabalha em casa. Quem trabalha em casa? Ela. Bem simples, bem fácil. A primeira classe de pronomes são aquelas que são que mostram os pronomes que são donos da ação decorrente. Mas uma outra coisa que é interessante, ele pode substituir o nome também. Olha, ela trabalha em casa. She works at home. Você pode trocar isso aqui, o she como o pronome feminino singular, você pode trocar por uma pessoa específica. Por exemplo, a secretária. Então você vai dizer, the secretary works at home office. Então olha que interessante, o she, ele está substituindo a secretária, the secretary. Mas a secretary também tem um nome, digamos que o nome dela seja Sheila. Então você vai dizer, Sheila works at home. Então o she nada mais fez do que substituir o nome ou a função de uma pessoa. Vamos ver então como funciona a segunda classe de pronomes. Você tem aqui o pronome objetivo, object pronouns, também é um pronome pessoal da mesma classe daquela que a gente viu, porque ele também substitui aqui as pessoas, né? Mas agora de uma forma diferente. Esses pronomes, eles têm a função de complementar a frase. Então, eles são chamados de objeto da frase, complemento. Eles indicam quem recebe a ação. Essa classe de pronomes aqui, agora, não são mais os donos da ação, quem está agindo, mas agora são aqueles que recebem a ação. Olha alguns exemplos como é fácil, ó. I told it to him. Ok?
I told to him. Então, eu contei para ele. Eu contei. Olha, aqui você tem um tipo de pronome, I. Então, o pronome objetivo é o segundo pronome dessa frase aqui, ó, porque ele está recebendo, ó, ele recebe a ação. Eu contei para ele. I told to him. Ok? Depois, eles estão com ela agora. Eles estão, são os donos da ação. Com ela é o que faz essa ideia de complementar a frase. Eles estão com ela. Então aqui não é with she, é with her. Olha aqui, ó, com ela, ok? Então eles estão com ela. O her é o segundo pronome da frase. O her aqui, que é ela, não está comandando, ele não é o dono dessa ação. They, eles, sim, são os donos. E da mesma forma aqui para she works with him. Então, ela trabalha para ele. Quem trabalha? Ela. Então, ela aqui, ó, é o pronome mais simples e dono da ação. For him, recebe a ação, ó, recebe a ação, ok? Então, ela, de certa forma, esses pronomes aqui, então, são responsáveis por complementar uma frase e indicam quem recebe a ação. Tá vendo? É muito fácil. Claro que você tem que se aplicar um pouco para conhecer a diferença entre esses pronomes, que são os pronomes objetivos, e esses pronomes que são os pronomes pessoais, ok? Então, esse aqui é a segunda classe de pronomes. Vamos partir para a terceira classe. Muito bem, então você tem um pronome possessivo. Aqui nesse momento a gente vai fazer uma divisão entre dois tipos de pronome dessa qualidade. Então, em primeiro lugar, o pronome possessivo são aqueles pronomes em que o substantivo é qualificado diretamente pela posse de algo. Ou seja, a pessoa recebe uma qualidade porque ela possui algo. Essa qualidade é a de posse. Então, é onde você vê o caso do meu, minha, seu, dele, dela, ou dele neutro, né? No caso de uma coisa, uma empresa, até mesmo animais cabem aqui, até mesmo crianças, bebês cabem aqui nessa qualidade, quando você está apenas querendo dar uma conotação de neutralidade para aquilo lá, ok? Então depois você tem o nosso, our, depois você tem o your, que é seu, e depois o their, que é dele, deles, delas. Bom, é muito simples. Este pronome aqui, ele dá a qualificação como dono de algo. Olha como é simples, ó. My brand new, totalmente novo, novinho, ó, brand new. My brand new car is here. So, meu carro novinho está aqui. O que está qualificando aqui é o meu. Então, ao invés de eu tenho um carro novinho que está aqui, se diz meu carro novinho. Então, ele é um tipo de pronome que substitui o nome, substitui a função e a pessoa, e ele apenas dá a conotação de posse. Portanto, muito tranquilo de usar esse aqui. My brand new car is here. So, meu carro novinho está aqui. Our house is cozy. Então, a nossa casa é confortável. Nossa casa. Ok? A vida dele está muito difícil. Desculpe, está muito fácil. His life is very easy. Alright? And then, a minha vida. Então, não há grandes problemas com isso aqui também. É um pronome possessivo, apenas ele dá a posse para a pessoa. Como eu disse para você, temos duas qualidades desse tipo de pronome. Esse aqui foi a qualidade 1 e agora a gente vê aqui a qualidade 2, o possessivo adjetivo. Então o que acontece? Ó? Na primeira classe, ele dá a posse para o sujeito, o substantivo, certo? Na segunda classe dos pronomes possessivos, agora você tem um possessivo que dá uma característica específica. Então, ele é o adjetivo, qualifica aquele tipo de posse.
Então, esse tipo de pronome não é exatamente uma regra, mas é uma questão casual, de que normalmente estes pronomes, eles não aparecem aqui no começo da frase, mas eles aparecem mais ao final da frase. Então, qual é a característica deste pronome, o segundo tipo de pronome possessivo? Como diz o próprio nome, conotam a posse do substantivo sobre algo ou sobre alguém. Então veja, existe o substantivo, ok? All things, your purpose, aqui não, mas nesses dois casos existem, onde você vê que o substantivo está lá e ele vai conotar uma posse sobre algo ou sobre alguém. Não é a posse dele, mas a conotação numa outra pessoa. Então olha que interessante. Em primeiro lugar, você vai ver a diferença entre mine e yours. Tá vendo que esses aqui, eles terminam em S, com exceção do mine. E eles normalmente vão para o final da frase, ok? Então, meu, seu, sua, dele, dela, neutro, nosso, seu, suas, deles, delas. Veja que a tradução é basicamente a mesma que o outro, mas a forma de escrever, ó, eles não têm o S no final, e aqui o primeiro não é my, ele fica mine, ok? Depois todos têm o S no final. A grande característica deles é que eles vão para normalmente, né? Não é uma regra, mas é casual, aliás, causal, né? Ele sempre acontece isso, é uma causa, é verificável isso. Então a gente olha que ele normalmente vai aparecer mais para o final da frase. Então olha que interessante, ó. Isto é seu, chefe? Então não is this your, mas is this yours, boss? Ok? Então isto é seu, chefe. All things, olha aqui, ó, um sujeito. All things are theirs now. Ou seja, tudo é deles agora. Todas as coisas são deles agora. Então, aqui não diria my or their no início. Você usa o theirs para conotar que aquelas coisas que são os substantivos agora são, ou qualquer um outro que entrar aqui agora, são deles, ou seja, vai para o final da frase, ok? E mais um outro caso aqui, um outro exemplo, sua proposta. Então aqui você tem your, a primeira característica, que é a de posse, dá uma checada aqui comigo, ó, sua, e aqui entra aqui, ó, sua posse, ou seja, qualificado diretamente pela posse de algo. A posse é sua, a proposta é sua. Então, your entra aqui. Sua proposta bate a dela. Então, hers, preste bem atenção. Hers, ó, não é plural. Esse S que aparece aqui no final, ó, ele apenas está conotando que esse pronome é do tipo adjetivo, que geralmente vem aqui para o final. Então, hers não é plural. O plural está aqui, ó, theirs, ok? Lembra que no pronome adjetivo, possessivo adjetivo, todos os pronomes, com exceção do primeiro que é o mine, eles terminam em S, ok? Então, sua proposta que dá a posse, na verdade bate a dela, não é a delas, a dela. Por quê? Porque eles conotam a posse do substantivo sobre algo, ok? Então, bem tranquilo aqui também, nada demais, é uma pequena diferença e a maior dica para o uso desse pronome é a forma como você usa, colocando ele mais para o final, mais como complemento também do primeiro período ou da primeira parte da frase aqui, ok? Muito bem, então a gente acabou de ver o pronome possessivo nas suas duas qualidades, né, os dois tipos, e agora a gente vai passar um pouquinho mais à frente ainda. Bom, agora nós temos os pronomes relativos. São aqueles, olha que interessante, são aqueles que são utilizados para referir a substantivos ou sujeitos mencionados previamente. Esses substantivos podem ser pessoas, lugares, coisas, animais ou ideias. Então olha que interessante isso. Quando ele tem a função de sujeito, objeto ou a função de posse. Então olha só esses caras aqui como eles são interessantes de usar.
O who é o quem, a pessoa. Who made this report? Quem fez esse relatório? Então esse who também é uma qualidade de pronome, é o pronome relativo, porque não tem especificado quem que fez a ação. Então ele procura o sujeito da ação. Quem fez este relatório? Olha uma outra qualidade quando você vai usar para uma coisa, né? Qual ou quais. Which is the best choice? Ou seja, qual é a melhor escolha? Interessante, né? Depois, that e it, aquilo, ou aquele, ou aquela, ou isto. I thought about that you said. Okay? Eu pensei sobre aquilo que você falou. Então, em todos esses casos, which, who, which e that, o pronome relativo, ele está meio que, de certa forma, fazendo o papel de um sujeito, porque ele se refere a substantivos que foram mencionados há um tempo atrás, ou não são conhecidos previamente, certo? Foram mencionados previamente, mas aqui na frase não está sendo mencionado. Uma outra qualidade é a função de objeto, ok? Então, esse whom, olha bem a diferença do who e do whom. O who, quem, enquanto que o whom, a quem, de quem, certo? Ele faz a função de objeto. Então, de complemento da frase, certo? This is Robert, whom I told you. Este é o Robert, de quem eu falei para você, ou de quem eu te falei. Então, esse whom aqui, ó, você vai traduzir como a quem ou de quem, ok? E a última função desse pronome relativo é como posse. Olha que interessante, esse whose, ele vai ser traduzido por de quem, dando a ideia de posse mesmo, ok? Então dá uma olhada, ó. Whose is this car parked in front of my house? Então, de quem é este carro parado em frente da minha casa? De novo, ó, não tem aqui o pronome, então não tem aqui um sujeito da frase, ele está procurando por esse sujeito, então ele está se referindo a um dado que pode ter sido mencionado previamente, ou até mesmo que ele está buscando para que seja mencionado. Ok? Então essa aqui é a classe dos pronomes que são relativos, que se referem a algo ou a alguém, pessoas, lugares, coisas, animais ou ideias. A minha dica aqui neste momento é para que você tome bastante cuidado em não confundir estes três caras, porque olha, who, o who está aqui, who está aqui também e who está aqui também. Só que essa terminação com M e SE faz total diferença entre who, whom, who, quem, whom, a quem, de quem, e whose, de quem, indicando a posse. Tudo bem até aqui? Você tem aqui alguns tipos de exemplos e eles são muito tranquilos de ser usados. Mais uma dica também que é fabulosa é não se preocupar tanto com a especificação do uso. Lembra que no começo o seu inglês vai ser sempre a referência, vai ter sempre como referência o português, e no português você usa naturalmente. Então, o mais importante é você saber a diferença de cada um, isso é o mais importante. Agora, mais importante ainda do que isso, é você saber a tradução deles. Você sabendo isso, você usa com muita tranquilidade, ok? Vamos então para frente e vamos ver mais uma classe, os pronomes indefinidos, ou seja, são aqueles pronomes que referem-se a pessoas, coisas ou lugares, sem dizer especificamente quem são ou o que... quem ou o que são. Importante, eles são usados sempre no singular. Eu acho que quando você pensa em, por exemplo, somebody, eu acho que é normal a gente pensar em plural. Por exemplo, everywhere, a gente pensar em lugares, né? Mas na verdade todos eles, isso aqui é uma regra, uma dica importantíssima. Quando você usa no, nobody, no one, nothing, nowhere, somebody, anyone, nothing, everywhere, todos tipos de pronomes indefinidos, porque eles não definem. Eles não têm a ideia de definir quem é esse pronome, quem é essa pessoa. Então,
você vai sempre usar no singular. Essa é a grande dica, ok? Então vamos lá. Com essa ideia de no, né? Você tem o nobody, ninguém. Você tem no one, que também significa ninguém. Nothing, nada. Nowhere, lugar nenhum. Quando você vem e usa esses pronomes que saem a partir do every, ó, aqui a gente usou todos saindo a partir do no, e aqui a gente usa todos a partir do every. Então você vai ter quase que igualmente aqui, ó. A gente vai ter everybody, everyone, everything and everywhere, ok? Uma dica muito legal é que você preste atenção no accent, na pronúncia desse Y aqui no final. Via de regra, com exceções, claro, você vai dar ênfase na pronúncia quando você tem um Y numa frase, principalmente quando é no final da frase. É muito comum as pessoas pronunciarem essa palavra como ever ou ever. Sutil, não é? Mas, na verdade, a pronúncia correta tem que ser every, certo? Dá esse peso no Y. Então, aí você vai dizer corretamente every, everybody, everyone, everything, everywhere, ok? Da mesma maneira, nobody, right? Ok, então aqui todo mundo, traduzindo, everybody, todo mundo, everyone também significa todo mundo, só que especificando um singular aqui, everything, todas as coisas, e everywhere, todos os lugares, certo? Então esses pronomes indefinidos, eles referem-se a pessoas, coisas ou lugares, sem dizer especificamente quem são. Ó, por exemplo, alguém me ligou. Então não estou especificando. Alguém nesta sala me falou algo hoje de manhã que eu quero compartilhar. Essa pessoa está lá, mas só que a gente não quer dizer quem foi. Então a gente usa para não especificar quem é o sujeito daquela ação. Então, somebody, você vai usar da maneira como está aqui, ó, alguém. Então, somebody sent news from the city, alright? And then, alguém enviou notícias daquela cidade, ok? Does anyone want to be the leader? Ou seja, alguém quer ser o líder? Então, mesma forma, né? Sem especificar. I know nothing about that man. Então, eu não sei nada sobre aquele homem. I know nothing, coisa alguma. Okay? Everywhere, em todos os lugares, you can find a tourist. Em todo lugar você consegue encontrar um turista. Em todo lugar. Na praia, no campo, no prédio, na rua. Só que eu não quero especificar, ok? Então, por isso, como eu não quero me referir especificamente a alguém, eu uso um pronome indefinido. Tranquilão até aqui? Então vamos lá, vamos partir para mais uma classe. E esses aqui são os pronomes. Duas classes de pronomes também muito legais de serem usadas, que são os pronomes interrogativos. Então olha só que legal isso. Os pronomes interrogativos são aqueles que têm a missão de qualificar uma pergunta. Eles deixam uma pergunta muito mais interessante, ok? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, eu falei com ela. Então eu posso usar I spoke with her, ou eu posso falar I talked to her, ok? Mas na verdade, eu quero dizer na pergunta, né? Eu posso querer dizer o que você falou. Então, I spoke with her, eu posso dizer tranquilo, mas a minha frase fica muito mais legal se eu usar o what I spoke to her. Ou se for uma pergunta, what did you talk to her? What did you speak with her? Certo? Então, a função desse tipo de pronome aqui, ó, é dar qualidade, dar mais informação, deixar a pergunta mais legal. Então, você tem o what, que pode ser o que, o qual, da mesma maneira como o which, ok? Depois você tem onde. Eu trabalhei ontem. Onde você trabalhou? Você estudou? Onde você estudou? Você estudou? O que você estudou?
certo? E depois você tem, por exemplo, o quando, o porquê, o who de novo aqui, ó, who, whose e whom, e você tem o how. São maneiras de deixar a sua pergunta, pronomes que são usados nas perguntas, por isso que eles são interrogativos, né? Então, você tem como qualificar, deixar a sua pergunta muito mais interessante. Olha que interessante os pronomes reflexivos. Olha que legal. E os pronomes reflexivos são aqueles nos quais o sujeito e o objeto são o mesmo substantivo. Simples isso, ó. O sujeito e o objeto, a mim mesmo. Yourself, você mesmo. Himself, a ele mesmo, a si mesmo. Herself, a ela mesma, a si mesma. Itself, a isto mesmo. Ourselves, a nós mesmos. Yourselves, a vocês mesmos. Themselves, a eles mesmos, ok? Então, nessa qualidade, os plurais eles recebem plural. A forma plural recebe um S, ok? Era isso que eu queria dizer. Então aqui estamos com dois tipos também de pronomes, que são pronomes, todos eles fáceis de serem usados, como você está vendo aqui no exemplo. Não tem grandes segredos, não tem nenhum segredo para falar a verdade. É bem fácil de usar, ok? Depois a gente tem aqui, já caminhando para o final, os pronomes recíprocos, que são usados para indicar que duas ou mais pessoas praticam uma ação recíproca e simultaneamente, ok? Então olha só que interessante, a ideia do pronome e a ideia da tradução. Each other, entre si. Eles estavam conversando entre si. They were talking each other, ok? Eles preferem um ao outro. They prefer each other, ok? Agora, você também tem uma outra forma, basicamente, você pode usar da mesma forma que o each other, você pode usar one another, um ao outro, ok? Então você pode usar as duas formas, ó, um ao outro, as duas formas vão bater. Mas a coisa mais interessante é que o each other e o one another, ele vai sempre ter a ideia de ser recíproco, ou seja, quando duas pessoas estão praticando uma ação recíproca só entre os dois e simultaneamente. Bem facinho de usar também, né? Ok, pessoal, chegamos ao final desse vídeo, deste guia dos pronomes da língua inglesa. Como você deve ter visto, o conteúdo é de muito fácil aquisição. Se você ainda tiver algum problema ou alguma dúvida, você pode escrever aqui para a gente e a gente vai tentar responder todas as perguntas e dúvidas de vocês. Se você também tem algum tipo de dúvida ainda a respeito da fluência ou alguma necessidade para a aquisição da fluência na língua inglesa ou também no espanhol, você pode entrar em contato com a gente, que nós temos inúmeros pacotes, serviços e produtos que são específicos para quem precisa adquirir uma segunda língua, no caso o espanhol ou o inglês, ok? Espero que tenha sido muito bom para vocês esse conteúdo, use à vontade, a gente se vê num próximo vídeo.